com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou a sacola das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se o seu inimigo. E eles perguntou: como você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar com você? Esse não era o momento de acertar prata nem roupas, nem observos policiais, minhas ovelhas, bois, servos e servas. Então Naamã tinha ido a Eliseu por quê? A moça, a menina que tinha sido levada escrava para a Síria, sabendo que o seu senhor, que era Naamã, o comandante do exército sírio, portanto um homem de expressão, um homem importante, só que ele era leproso. E a menina diz: se meu senhor fosse lá em Israel, lá tem profeta, ele seria curado. E quando Naamã soube disso, falou: opa, se a resposta está lá, é lá que eu vou. Pediu cartas ao rei da Síria para o rei de Israel. E quando Naamã chega ao rei de Israel, o rei de Israel rasga as suas roupas. Está vendo? Esse homem veio aqui a pretexto de arrumar confusão. Ele quer guerra. Quando Eliseu soube, manda um aviso, né? Traz esse homem para mim, manda esse homem para mim, que eu vou mostrar que aqui em Israel tem profeta. E quando Naamã vai ao encontro de Eliseu, Eliseu nem sai de onde está. Ele manda Geazi: vai lá e fala para Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E quando Naamã ouve isso, fica todo indignado. Aqui tem vários ensinamentos, um deles é esse. Ele diz assim: eu pensava na minha imaginação, o homem de Deus viria até mim, imporia as mãos sobre mim, invocaria o nome do seu Deus, eu seria curado. Irmãos, qual o ensinamento que tem aí? Deus não age como nós pensamos. E às vezes nós queremos ver a solução de Deus. Não, Deus só pode resolver dessa maneira. Como Deus não resolve daquela maneira, nós desanimamos e ignoramos que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor, nem os nossos pensamentos, os pensamentos dele. Os caminhos e os pensamentos dele são mais altos do que os nossos caminhos e do que os nossos pensamentos. E Naamã, por causa da resposta de Eliseu, ficou todo indignado e ia embora. Por acaso não são as águas de Damasco e Farfar melhores do que estas? Por que eu tenho que mergulhar nessa aqui? Irmãos, quando o Senhor te der uma direção, não discute, só obedece. Só faz o que Deus está dando de direção, só isso. Se Deus dirigiu dessa forma, às vezes nós achamos que sabemos mais do que Deus, né? Não vai funcionar. Desse jeito não pode dar certo. Imagina se vai ter resultado, não é assim? E foi isso que Naamã falou: por que tem que ser aqui e não lá? Não, vou embora. Mas um dos seus homens disse: meu pai, meu senhor, se o profeta tivesse pedido algo grande, algo, que custasse muito para o Senhor, o senhor não faria isso por causa da sua cura? Faria. O que é que custa ir lá e mergulhar 7 vezes? É a sua saúde que está em jogo. E se o homem de Deus estiver certo e o senhor for curado, não vale a pena? Tem razão, não custa nada. E ele foi lá, mergulhou 7 vezes, e na 7ª vez, não foi na primeira, nem na segunda, nem na terceira, não estava tendo sinal, estava melhorando, porque nós somos assim, a gente obedece e espera que já comece a ter sinais. Irmãos, só na 7ª vez, quando ele obedeceu completamente a direção do homem de Deus, é que ele saiu totalmente curado. E aí, depois disso, a lepra não tinha cura. Depois dessa cura, ele quis presentear Eliseu. Não, vem cá que eu vou te dar, olha, eu tenho prata, tenho isso.
Não pensa que eu vendi a cura. Imagina se fosse hoje, irmãos. Vai ver, sacrifica tudo, não deixa nada aí, não, passa tudo para cá, né? E se tiver mais alguma coisa lá, pode trazer também. E Eliseu falou: não, as coisas de Deus não são negociáveis. Eu não vendi a cura para você. Só que Geazi está ali olhando para que é isso? O homem cheio de riqueza e de coisa, e o meu Senhor não aceita nada. Juro por Deus. O outro ele coloca o nome de Deus nisso. Acha que está certo. Não. E leva 2 moços com ele. Olha só, primeiro ele já começa mentindo. Olha, depois que o Senhor foi embora, vieram 2 jovens, os discípulos dos profetas, e a gente precisa dar alguma coisa para eles, a gente não pode despedi-los assim. Naamã falou: toma aí prata, vestes festivais, né? E colocou sobre os moços. Os moços devem estar tudo assim, ó. O que está acontecendo aqui? Né? Fica quieto, faz o que eu estou mandando, né? E eles devem até ter saído contentes, né? Ah, bom, não pedimos nada disso, né? Olha só, vamos também ser abençoados. Quando Geazi volta, arranca tudo dele e fala: agora vocês podem ir embora. Ainda explorou os jovens, ainda usou os jovens para o seu próprio benefício. Graças a Deus que hoje não acontece isso, né? Explorar pessoas para o próprio benefício, né? Mentir, enganar para conseguir resultado, recursos. Graças a Deus, hoje não acontece nada disso. Gente explorando o povo, arrancando o couro do povo. Graças a Deus isso só aconteceu com Geazi. Mas assim, o senhor acredita que por ele ter falado o nome de Deus, ele entre aspas, né, no que acontece hoje nesse texto, ele achava que estava correto? Não, ele sabia que estava errado. Irmão, ninguém erra desse jeito, você sabia que está errado. A gente fica pensando hoje, falando: não é possível que a pessoa não saiba. O que acontece? A cobiça é maior do que a prudência. Quando a pessoa enxerga o que ela pode ter de resultado, ela sabe que está errado, só que a cobiça é maior, né, do que o relacionamento com Deus. A pessoa passa por cima do relacionamento com Deus para auferir benefícios pessoais. E isso está acontecendo hoje. Infelizmente está crescendo no nosso meio. Sabe, a pessoa sabe que está errada. Só que a ambição do lucro, a ambição do ganho, de ter mais, passa por cima de toda a ética, moral da palavra de Deus. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Só que o olho dele cresceu quando ele viu o que Naamã tinha para oferecer para o profeta. Ele falou: como é que o meu Senhor rejeita uma bênção dessa? Como se ele rejeitou a bênção, eu vou atrás dela. Juro por Deus que eu vou pegar essa bênção para mim. Se ele não quer, eu quero. Eu tenho direito. Só que ele começa mentindo. Começa por aí. Não, quando o Senhor saiu, vieram 2. Por isso que ele leva 2 moços. E os 2 moços não abrem a boca. É ele que está, além de mentir, ele está usando as pessoas para o seu próprio benefício. Quando Geazi retorna com a bênção e despede os moços, Eliseu fala: Geazi, pode deixar fechar. Pode. Onde que você esteve? Não fui em lugar nenhum. Estava aqui tranquilo. Mais uma mentira. Veja, um abismo chama outro abismo. Irmãos, quando a pessoa entra por um caminho errado, se não houver arrependimento, ela vai só acrescentando mais erro ao erro que ela já cometeu. Aí começa uma sucessão de erros. Esse que é o problema. Ele falou: não foi o meu espírito contigo quando você foi atrás do moço lá? Isso era a ocasião, você usou isto, que nem foi você que deu a palavra. Você se aproveitou de uma situação para auferir vantagens para você. Sabe qual foi o resultado disso, irmãos? Quem é que era leproso? Naamã. Quem ficou leproso? Geazi. Se isso acontecer
acontecesse hoje, irmãos, ia ter tanta gente leprosa por aí. Só que existe uma lepra pior do que a lepra física. A lepra moral, a lepra espiritual é pior do que a lepra física. Então veja, um homem que estava agindo errado e Deus revelou o erro. Isso pode acontecer na igreja, irmão, para preservar a igreja. Alguém com intenções erradas, com pensamentos errados, com ideias erradas, que comece a semear coisas na igreja e vira a revelação, né? Olha, cuidado, porque aquela pessoa está fazendo isso, ou está preparando uma situação contra a igreja. Então, o Espírito Santo pode revelar intenções erradas, ideias erradas, coisas erradas, para quê? Para proteger o rebanho. Para proteger, e pode até nos revelar individualmente com relação a pessoas que se aproximam de nós com intenção errada, de nos prejudicar, de trazer problema na nossa vida. Então o Espírito Santo vem e fala, cuidado, que esse aí não é ovelha, é bode. Olha para a pata dele, não é pata de ovelha, é pata de bode. Então isso pode acontecer individualmente, pode acontecer a nível de igreja. Olha, para conhecer os planos inimigos, uma outra situação. Vamos lá para 2 Reis, capítulo 6, nós vimos o 5. 6, do 9 ao 12. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando escondidos para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar e eles ficaram alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido, então chamou os seus oficiais e lhe perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel? Um deles respondeu: nenhum de nós, ó rei. O profeta Eliseu é quem conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Então, olha, o rei da Síria fez guerra ao rei de Israel. E cada vez que o rei da Síria preparava uma situação para atacar o rei de Israel, né, as tropas de Israel, Eliseu vinha e revelava para o rei de Israel: não vai por ali, porque é lá que eles estão. Ó, não vai por ali, que eles estão esperando vocês lá. Armaram uma cilada para vocês naquele lugar. Então o rei da Síria ficou indignado, falou: vem cá, tem traidor no nosso meio. Alguém do nosso meio, cada vez que nós montamos uma cilada, vai lá para o rei de Israel e avisa. Não pode ser. Como que ele sabe das nossas ciladas e ele sai fora? É porque alguém daqui está traindo. Mas alguém disse: não é não, rei. O profeta Eliseu conta para o rei de Israel tudo que o Senhor fala, que até no teu quarto, tudo que o Senhor fala lá no seu quarto, e o profeta fica sabendo. Revelação. Por isso que é importante essa revelação, irmãos, em batalha espiritual. Quando a igreja está orando, buscando respostas, né, certas situações, o Espírito Santo pode revelar estratégias do inimigo para atacar a igreja, ou por onde está entrando na igreja, para que a igreja possa tomar uma posição contra as astutas ciladas de Satanás. Você levantou a mão? Não. Então, o Espírito Santo também, com esta finalidade, ele pode trazer revelações para a igreja, de estratégias que estão sendo usadas contra a igreja, de situações que estão entrando na igreja.